Olá, tudo bem? Eu sou o Zeca Berbes, sou advogado trabalhista e técnico em segurança do trabalho. E o assunto que eu quero conversar com os colegas engenheiros, técnicos de segurança e médicos, todo esse pessoal das áreas de saúde e segurança do trabalho, o assunto de hoje é a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal nos acidentes do trabalho. Antes de eu entrar no assunto, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal. Vai aqui embaixo, clica ali, inscreva-se para que você receba a cada novo vídeo que eu gravar, automaticamente você vai receber um aviso para ter o acesso a esse novo vídeo, tá certo? Clica aí, valeu. Vamos ao assunto. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, deixa eu fazer alguns esclarecimentos sobre conceitos. O que é responsabilidade? Responsabilidade é a obrigação que todos nós temos de responder pelos nossos atos, por tudo aquilo que praticamos e também, em alguns casos, responder pelos atos de terceiro. É o caso do pai que responde pelos atos dos filhos. É o caso das empresas que respondem pelos atos dos seus empregados. Então, isso é responsabilidade, é responder por tudo aquilo que você faz, principalmente nos casos de quando esses atos causam prejuízos a terceiro, no caso da responsabilidade civil. E, no caso da responsabilidade criminal, é responder, é estar obrigado a responder pelos atos que atentem às normas da legislação penal, no cometimento de um crime. Então, isso é responsabilidade, é a obrigação que nós temos de responder pelos atos, tanto na vida civil quanto na esfera criminal. Para nós aqui no caso, nós vamos estudar a responsabilidade civil e criminal dos profissionais de segurança e saúde no trabalho, nos casos dos acidentes do trabalho. Também serve para o caso das doenças do trabalho, tá certo? Responsabilidade civil e criminal nos acidentes do trabalho. Nos acidentes do trabalho, nós temos duas responsabilidades, a civil e a criminal. E vamos agora ver como é que isso funciona. A responsabilidade é a obrigação que todos nós temos de responder pelas nossas ações e também as ações de outros, conforme o caso. Por exemplo, o pai responde pela responsabilidade pelos atos dos filhos e as empresas pelos atos dos empregados. A responsabilidade civil é a obrigação que nós temos de reparar o dano quando causamos esse dano a uma outra pessoa. Em direito, a teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condições que uma pessoa será considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa. Lá no Código Civil, o artigo 186 trata desse assunto, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência causar um dano ao outro. E o artigo 927 complementa dizendo: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Para que possamos entender esse assunto, antes de tudo, temos que deixar bem claro que a responsabilidade de indenizar alguém somente vai existir se acontecer, se houver a culpa ou o dolo daquele que causou algum ato que venha prejudicar alguém. Então, devem estar presente ou a culpa ou o dolo para haver a obrigação de indenização, tá certo? E a culpa? O que é a culpa? Como ela se caracteriza?
A culpa, ela é um erro não proposital, aonde a pessoa, por alguma razão, sem má fé, ela causa um prejuízo a outro em decorrência de um ato de negligência. Também acontece o erro não proposital pela imprudência e também o erro não proposital pode acontecer pela imperícia, e aí a pessoa causar um dano a outro sem erro proposital. E, em último caso, pode acontecer o dolo. O dolo, esse sim, já existe a má-fé. A pessoa, com a intenção de prejudicar, ela pratica o ato para causar o prejuízo. Então, é o ato doloso. E como é tratado o acidente do trabalho, o direito da indenização do acidente do trabalho? Vejamos. O direito ao acidente do trabalho, ele é um direito constitucional, está lá na Constituição Federal. No artigo 7º, no inciso 28, está escrito que todos os empregados têm o direito ao seguro contra acidentes do trabalho. Esse seguro é aquele do INSS, o SAT, né? Que é a cargo do empregador, dizendo que esse direito ao seguro acidente do trabalho não exclui a obrigação que a empresa tem de indenizar o empregado em caso de um acidente do trabalho quando incorrer em culpa ou dolo. Lembra que nós vimos agora anteriormente? Somente vai haver a obrigação da empresa indenizar o empregado no caso de um acidente do trabalho, se a empresa for considerada culpada no acidente do trabalho. Vamos aqui agora fazer uma observação de extrema importância. Já falamos que nós temos na nossa vida dois tipos de responsabilidade: a civil e a criminal. A responsabilidade civil, então, é aquela que nós temos de indenizar alguém por um prejuízo que nós venhamos a causar a outra pessoa. E a responsabilidade criminal, que já vou agora entrar em mais detalhe, é aquela responsabilidade que nós temos de responder pelos nossos atos quando aquilo que nós fizemos é considerado crime pela legislação penal. Nos casos dos acidentes do trabalho, é muito importante você, o profissional de segurança e saúde no trabalho, entender que a responsabilidade civil nos casos de um acidente no trabalho, a responsabilidade de indenizar é totalmente da empresa. Se a empresa for julgada a culpada pelo acidente, seja culpada por ação ou por omissão, porque deixou de fazer alguma coisa, deixou de atender uma norma de segurança no trabalho, a empresa será condenada a indenizar esse empregado, a pagar um determinado valor a título de indenização. E o profissional de saúde e segurança no trabalho, se a empresa foi considerada culpada, ele, por extensão, também será culpado, terá a sua responsabilidade na esfera criminal. E na esfera criminal, no caso de um acidente do trabalho, nós temos a possibilidade da existência, da prática de dois crimes: o homicídio e a lesão corporal. É o que nós veremos adiante, ok? Importante então é que você entenda: responsabilidade civil, quem responde é a empresa. A responsabilidade criminal, quem responde é o profissional de segurança no trabalho.
Nos casos de acidente de trabalho, a situação mais grave existente seria a morte do trabalhador. E aí, então, teremos um homicídio. Podemos ter uma segunda situação, também grave, que seria a lesão corporal. E essa lesão corporal também seria um crime, podendo ser o crime de lesão grave ou leve. Vamos analisar cada um deles? O artigo 121 do Código Penal trata do crime de homicídio. Artigo 121. Matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. E existe no parágrafo 3º a previsão do homicídio culposo. A culpa, não houve a má-fé, houve algum ato de ação, de omissão, de negligência, de imprudência. E diz então, se o homicídio é culposo, a pena é detenção de 1 a 3 anos. Agora, é interessante notarmos que existe um aumento de pena previsto no parágrafo 4º, aonde diz que a pena será aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de normas técnicas. Esse é o caso que mais tem acontecido nos acidentes do trabalho, quando a empresa é considerada culpada por algum ato de ação ou de omissão do profissional da área de segurança do trabalho. Nesse caso, como nós já vimos, a empresa será condenada a indenizar o empregado e o profissional de segurança do trabalho vai responder à ação penal e ser condenado pelo crime de homicídio culposo. E aí, aquela pena que inicialmente vai no máximo até 3 anos é acrescida de 1 ano a mais, indo para 4 anos. Temos que considerar uma situação mais grave, que seria, no caso, o profissional de segurança do trabalho ser condenado por homicídio doloso, quando de alguma forma o profissional agiu intencionalmente e causou o acidente. Aí a pena vai ser aquela de grau máximo. Na prática, o que mais temos assistido são acidentes com lesão corporal, aonde o profissional de segurança do trabalho responde pelo crime do artigo 129 do Código Penal. Parágrafo 1º do artigo 129, ele aumenta a pena de 1 a 5 anos se da lesão corporal resulta incapacidade para o trabalho, perigo de vida, debilidade permanente, aceleração do parto. Por sua vez, o parágrafo 2º aumenta a reclusão de 2 até 8 anos se do acidente acontecer a incapacidade permanente para o trabalho, uma enfermidade incurável, a perda ou inutilização de membros, sentido ou função ou uma deformidade permanente. E a situação se agrava se a lesão corporal for seguida da morte. Aí, então, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Espero que esse assunto da responsabilidade civil e criminal tenha ficado bem esclarecido para você. Lembrando, reforçando que a responsabilidade civil é da empresa, quando houver a culpa da empresa, a obrigação de indenizar o empregado. E a responsabilidade criminal é do profissional de segurança do trabalho, evidentemente que se incorrer em dolo ou culpa. E a culpa pode ser em razão da omissão, em razão da ação, da negligência, da imprudência e da imperícia. Ok?
Então, preste atenção e todo cuidado é pouco lá na sua atividade de prevenção de acidentes e doenças para não vier a ser responsabilizado numa ação penal de responsabilidade por lesão corporal ou homicídio em um acidente do trabalho. Muito obrigado a todos, uma boa sorte. Tchau.